Olá, sou a pastora Nilzete. Eu trago aqui nesta tarde, direcionada pelo Espírito Santo, uma palavra, ou melhor dizer, várias palavras, que a qual Jesus escreveu no momento que ele foi morto e ele ressuscitou e resistou e deu mandamento para seu povo na terra. Que mandamento é esse? Ele disse, até o dia, está em Atos 1, Atos 1, até o dia em que foi recebido, a partir do versículo 2, até o dia em que foi recebido, em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando do que respeito ao reino de Deus. Ele que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muitos depois, nem muito dele, nem muito depois deles dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu este tempo o reino a Israel? Disse-lhe, não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Glórias a Deus. Estamos aqui adiante glória a Deus. Estamos aqui adiante da palavra do Senhor. Jesus, quando ele foi morto pelos soldados, há 3 dias, ele foi enterrado à sexta-feira, domingo pela manhã ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele reuniu aos seus discípulos, já depois de ressuscitado, ele passou 40 dias ainda junto com os discípulos, ensinando a eles e dando mandamento. Que mandamento? Até o dia em que foi recebido, em cima depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheram. Então, aleluia, nós vemos que a palavra de Deus, ela foi dada, ela foi pregada para aqueles que Deus escolheu e separou para uma grande obra. Quando ele ressuscitou, quando ele reuniu os discípulos, ele reuniu os discípulos e disse, para que os discípulos ficassem reunidos ali em Jerusalém, até que do alto viesse ao Espírito Santo a batizar aos discípulos, para que a obra de Deus fosse feita, ao qual também, depois de ter padecido, se apresentou vivo
com muitos falíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, né? Aleluia. E falando do que respeito ao reino de Deus. Então ali os discípulos receberam o mandamento de Jesus antes que ele subisse para a glória. Ele reuniu os discípulos e deu mandamento que o Espírito Santo viria para batizar eles, para fazer a obra. Aleluia, glórias a Deus. E não se ausentasse de Jerusalém. Eles ouviram Jesus, ficaram ali reunidos, aguardando a promessa do batismo com o Espírito Santo, que esperava aleluia, a promessa do que Jesus tinha falado com eles. E ali eles ficaram aguardando que se cumprisse na vida deles aquela promessa a qual Jesus tinha falado com ele. E aleluia, do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, mas muitos dias depois deles. Aqui nós vemos que João, ele veio primeiro preparar o caminho, pregando o evangelho, anunciando que aleluia, que Jesus ia vir. Ele só batizava o povo para arrependimento de pecado. É necessário a gente, é necessário o homem, é necessário o mundo olhar para si próprio e ver que nós somos pecadores e não temos condições de entrar na vida eterna se não haver um arrependimento e, aleluia, uma colheita pelo Espírito Santo. Então, aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo, reunindo a Israel, ao reino a Israel? Assim o discípulo, quando Jesus estava fazendo, dando mandamento a eles, que ele iria para a glória, e iria vir o Espírito Santo, para que eles ficassem ali reunidos, para ser cheio do Espírito Santo, um dos discípulos perguntou para Jesus, quando seria, que isso ia acontecer ali em Israel? Jesus virou para eles e disse-lhe: não vos pertence a saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aqui estamos, aleluia, adiante da palavra de Deus, adiante de mandamento que ele deixou para as nações, para nós, para o povo, para os discípulos, que na glória não entra sem arrependimento de pecado. Para isso Jesus veio, para que a humanidade viesse a reconhecer que o homem é pecador e Jesus, ele é santo. A glória de Deus é santa. O Pai, lá na glória não entra pessoas, que tenha pecado. É necessário aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Foi o que ele disse, foi o que ele deixou, foi o mandamento dele. Para isso ele morreu, mas não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Foi necessário Jesus derramar o seu sangue para que nós viesse receber o perdão, e a purificação de pecado, para que nós volte a viver com Jesus.
E nós que já recebemos essa graça do Senhor, é necessário que a gente pregue para o mundo, como Jesus deixou escrito lá em Marcos 15, 16, 15. Ide por todo mundo, foi o mandamento que ele deu. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aqueles que não crê já está condenado. Se morrer na condenação do pecado, não vai ressuscitar para a vida eterna morar na Nova Jerusalém. Vai ressuscitar para ser condenado para a vergonha eterna, porque morreu na prática do pecado. Por isso nós precisamos pregar ao Evangelho. E aonde chegar esta palavra, pare de ouvido a voz do Espírito Santo falando com você. Que sem Jesus nós não entramos na vida eterna. E tudo isso aqui passa. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos mudar desta vida para outra. E é necessário preparar a vida eterna. Porque sem a vida eterna em Cristo Jesus, não tem outra opção a não ser ir para o inferno. Não estamos aqui para passar, aleluia, aliviar a verdade. A verdade dói, mas temos que ser clara na verdade, porque Jesus veio, morreu, passou todo o sofrimento, foi para nós pregar a verdade. Quem morre sem a purificação do sangue de Jesus não vai, aleluia, herdar a terra santa, aonde Deus preparou para a igreja. O Espírito Santo está com a igreja que renunciou ao mundo, que renunciou aos prazeres, que renunciou à carne para morar com Jesus. E assim eu quero agradecer a Deus, por me dar essa oportunidade de estar aqui, levando a sua palavra ao conhecimento do Espírito Santo aos seus corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.